Às vezes eu fico pensando se é entendível para as pessoas como funciona a minha fé, mas às vezes eu penso, será que eu devo satisfação das minhas práticas espirituais? Mas ao mesmo tempo eu quero criar conteúdo para atingir o máximo de pessoas possíveis. Será que o fato de eu apresentar conteúdos diversos, de egrégoras diversas, as pessoas entendem de fato como que a minha fé funciona? Ou será que os dogmas e as regras religiosas ou espirituais acaba limitando até o alcance do meu conteúdo para essas pessoas? Bom, se você me acompanha ou não me acompanha, de qualquer forma, resumidamente, aqui eu coloco conteúdos sobre não só espiritualidade universal, mas também sobre bruxaria, né? E me considero uma bruxa espiritualista. E da onde que foi que eu tirei essa ideia de ser uma bruxa espiritualista? Foi justamente porque, além das práticas mágicas, eu também acabo me identificando com várias egrégoras espirituais, sem nenhum tipo de vínculo religioso, e eu não consigo enxergar essas divindades ou essas entidades como pertencentes a uma religião, mas simplesmente usando da religião como uma das maneiras de se manifestarem, mas que são seres, quer você acredite ou não, vão continuar existindo. A exemplo disso seriam, por exemplo, anjos, arcanjos, orixás, elementais, mentores espirituais, todos esses seres extraterrestres, intraterrenos, mestres ascensionados, Sananda, Lord Kumara, Siddhartha Gautama, que também é conhecido como Buda, Lord Maitreya, enfim, gente, só nomear aí, eu acredito em todos eles, e eu acredito que esses seres, eles não deveriam ser limitados à ótica espiritual só dentro dessas religiões, né, das religiões às quais eles supostamente pertencem. A exemplo, por exemplo, dos meus guias. Eu não vou deixar de cultuar os meus guardiões só porque eu sou bruxa, né? Eu também não vou deixar de cultuar, por exemplo, cultuar não, né? Mas trabalhar junto com anjos e arcanjos só porque eu também sou bruxa, né? Eu fui questionada por uma pessoa e isso me deixou muito reflexiva, o quanto que as pessoas de fato percebem como que os conteúdos espirituais universalistas podem agregar à sua vida sem essa ótica da religião, né? Então, não é porque eu sou bruxa e porque o cristianismo e o catolicismo condenaram e continuam condenando a bruxaria que eu vou deixar, por exemplo, de trabalhar com Metatron. Eu acredito que tanto os seres angelicais e arcanjos, a egrégora celestial, ou, por exemplo, a linha dos guardiões, as linhas de espíritos, linhas de frente, né? Eles não vão deixar de existir no plano espiritual só porque supostamente eles pertencem, né, a uma religião. Eu nem acredito nesse conceito. Eu acredito que a religião, sim, é um dos meios aos quais esses seres se apresentam, porque eles precisam trabalhar e, felizmente ou infelizmente, o planeta Terra ainda não consegue viver sem religião. As religiões ainda são necessárias, né? Embora tenham muitas pessoas que exerçam a sua espiritualidade de forma livre e que isso também é visto com muito preconceito, geralmente por pessoas religiosas, enfim, a religião ainda faz parte da nossa estrutura social. Então, por conta disso, esses seres ainda continuam se apresentando dentro dessas egrégoras. Mas eles continuam lá. Por exemplo, você não deixa de ter um guardião só porque você é bruxa. Inclusive, esse guardião pode se apresentar com o nome de uma divindade, que é o que você acredita, porque é a forma que ele encontrou de estar perto de você e cuidar de você. Agora, a partir do momento que você tenta enxergar ele como ele realmente é, talvez o que você entende como, por exemplo, Hecate, na verdade seja um guardião, uma pombogira. Eu não sei, talvez você devia abrir a sua mente aí se faz sentido pra você. Pra mim faz, pelo menos. E mesmo que não faça sentido para você, eu acho importante a gente saber respeitar a forma como a outra pessoa exerce a sua espiritualidade, né? Por exemplo, vamos falar, eu falo sempre de Sananda porque eu acho que dentro da bruxaria ele é o mais polêmico de todos, né? Muitas pessoas não gostam de colocar o Cristo dentro da bruxaria porque acha que isso é você dar palco, né, para cristão
que condenou tanto a bruxaria. Na minha visão, ele, por exemplo, ele foi um avatar, né? Que ele veio pra cá, ele, obviamente, na época que ele encarnou, que ele estava encarnado, ele era conhecido como Yeshua, e a consciência dele maior é conhecida como Sananda, né? Então, se o seu mental superior tivesse um nome que não fosse o seu nome de batismo, que nome seria? No caso dele é Sananda, né? E uma das encarnações dele, que não foram só essa, ele era conhecido como Yeshua, e depois a igreja colocou o nome dele como Jesus Cristo, né? Mas que ele foi, que é verdade, ele foi morto pela igreja, porque ele era contra se aliar à política da época. E aí o governo da época, né, os políticos da época, quem estava no comando na época, viu ele como um inimigo e resolveu condenar ele por crucificação. E aí depois, quando viram que ele de fato tinha um poder, os ensinamentos que ele tinham um poder muito forte ali naquela sociedade, resolveram usar os ensinamentos como forma, distorceram muito dos ensinamentos dele para usar como forma de controle, transformaram o cara num mártir e virou aquela patifaria lá que vocês conhecem. Então, assim, com todo respeito, né, a quem é cristão dentro da igreja ali, mas eu não concordo, mas eu gosto muito da energia de Cristo. Eu acho ele uma entidade incrível. Então, assim, essa é a forma como eu enxergo a espiritualidade, é assim que eu trabalho, né? Eu tenho aqui meu culto a algumas divindades específicas, que inclusive nem sou eu que vou atrás delas, são elas que se apresentam para mim, da mesma forma que são esses seres celestiais que eu começo a receber sinais, assim, que eu falo, putz, acho que eu tô sentindo de trabalhar com essa divindade, ou esse arcanjo, ou esse anjo, ou esse guardião. Todos eles continuam existindo no planeta Terra, cada um atuando no nível vibracional diferente. E é o que eu falo, quer você acredite ou não, o orixá não vai desaparecer. Se você vai cultuar ele dentro do candomblé, ou se você vai acreditar nele dentro da Umbanda, ele vai continuar sendo o orixá, tá? Então a força dele, como uma força da natureza, está disponível para todos, independentemente de onde você seja, né? Então, é isso que eu acredito. Não sei se faz sentido pra você, que é um espiritualista livre ou não, mas me deixa aí nos comentários. Beijo de luz.